CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, que tenham todos uma tarde muito abençoada. Hoje, o nosso estudo é sempre sobre o Livro dos Espíritos, e as questões hoje são de 522 a 524, pressentimentos. O estudo ficará a cargo do nosso amigo Robson Valentim, lá do Centro Espírita Leopoldo Machado, lá em Nilópolis. Então, ele veio de longe para prestigiar a nossa casa fica muito feliz com a presença dele. Na hora dos passes, o comentário do Evangelho ficará a cargo da nossa companheira Conceição, e será abordado o capítulo 8º, e os itens de 11 a 8. Vamos passar agora alguns avisos para que a gente não esqueça. A gente pede, por gentileza, que todos desliguem os celulares, se possível, ou coloquem no modo silencioso, para que não atrapalhe a reunião, os estudos, né? E para que assim todos possam ter um bom proveito. Mas eu sei que tem pessoas que não podem desligar. Deixa no silencioso, se vier a mensagem, vai ali para fora, não tem problema nenhum, pode atender. A gente só pede que aqui dentro não fale no celular, não deixe o celular ligado e também não fique mexendo no celular, porque aí desperta a atenção, né? O objetivo aqui é a gente ficar focado nos estudos. Lembrando, falando sobre estudos, né? A casa tem estudos praticamente todos os dias da semana. Só na sexta-feira é que a casa fica fechada ao público externo, por conta dos trabalhos privativos. Mas de segunda a segunda, com exceção da sexta, sempre tem cursos em vários horários. Para quem quiser saber, no final da reunião, a gente tem aqui uma filipetazinha com todos os horários, ou então entrando lá no nosso site, centroespiritaaltivopanfiro.com, vocês vão acessar lá e vão ter todas as informações sobre a casa, sobre a nossa obra social, a história da casa, como começou, e também os nossos horários dos nossos cursos. Quem puder também ajudar a casa, a gente recebe todo tipo de doações, inclusive além de gêneros alimentícios, claro, mas de roupas, calçados, bolsas, cintos que tiverem em bom estado, que a gente vende no nosso bazar para angariar fundos, os que tiverem em bom estado, que sejam de boa qualidade. Tá bom? Fora isso, nós temos, né, o Facebook, o Instagram, é onde passam as lives, as palestras e os estudos são ao vivo. No nosso canal do YouTube também, só que no nosso canal do YouTube não passa ao vivo, por uma questão de quantidade de número de inscritos. Mas depois que acaba aqui, a companheira coloca a gravação no canal do YouTube. Quem desejar ver posteriormente ou encaminhar para alguém também é muito bom. Quem desejar também atendimento fraterno, quiser conversar com o médium, é só aguardar ao final da reunião pública, permanecer sentado, que o dirigente da casa vai atender, ou vai indicar alguém também habilitado para atender vocês, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a leitura aí do nosso Evangelho, para que a gente se ambiente, se acalme, para a gente poder fazer a nossa prece para iniciar. Então, é o capítulo 8º, bem-aventurados os que têm o coração puro, o item 11, que eu vou ler só o item 11, que é para poder nosso companheiro ter mais tempo de passar para a gente tudo isso que ele tem aí de estudo, né, e de experiência de vida. E o item 11, né, está sobre o título Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar.
Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum desses pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serdes lançados no fogo eterno. E se o vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os 2 e serdes lançados no fogo do inferno. Foi uma fala de Jesus, está anotado em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, e capítulo 5, versículos 29 e 30. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos mentalizar a meiga figura de Jesus e pedir a Ele: Senhor, nos ajude, Mestre querido, nos ajude para que estejamos em posição de receber tudo aquilo que nos está sendo ofertado no dia de hoje. Que possamos sentir a presença dos nossos espíritos guardiães, dos nossos guias tão queridos, e que assim possamos absorver de todo o estudo a melhor parte, a parte que cada um de nós precisa. Por isso pedimos, Senhor Jesus, o teu amparo. Pedimos também o amparo dos mentores, dirigentes dessa casa, do nosso amado altivo, do nosso Baltazar, doutor Herman, professor José Jorge, e tantos outros espíritos amorosos e pacientes conosco, que possam estar inspirando o nosso companheiro, que vai fazer a palestra para nós, o Robson, e também a nossa irmã Conceição, na hora dos passes. Enfim, Senhor, que possa ser então em teu nome, Mestre querido, em nome desses amigos incansáveis no bem, mas, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos ler aqui somente a questão 522, para o nosso companheiro ter mais tempo aí de explicar aí para a gente. Então, essa questão 522 a 524 está sob o título de pressentimentos. Olha que interessante esse assunto, né? Kardec pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Os espíritos respondem: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele também está na intuição da escolha que se fez. É a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com que se compromete. Quando estas têm um caráter marcante, delas conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo, e esta impressão, que é a voz do instinto, despertando, quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. Então, nós vamos envolver o nosso companheiro nas vibrações de paz, de amor. Bom estudo, meu companheiro. Vou até que horas? Até 17h50. Boa tarde para todos.
A gente sempre agradece a casa por mais uma oportunidade de trabalho e pede os espíritos amigos aí que possam estar nos ajudando, para que a gente possa estar tornando mais fácil a compreensão dessa doutrina que vem para libertar nossa mente, nosso pensamento e consolar, acima de tudo. Nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, mais um capítulo que vem tratar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aquelas perguntinhas que a gente já respondeu antes de chegar até aqui, né? Existem espíritos? Existem. E nós somos o quê? Espíritos também, somos espíritos que estamos encarnados aqui. Mas tem espírito aqui do nosso lado? Tem vários. Alguns livros espíritas falam em proporção de 3:1, já vi outro livro falar de 5:1, de maneira que a gente pode pensar tranquilamente, se temos 7 bilhões de encarnados, multiplica por 5, 35 bilhões de espíritos que junto com a gente. Isso é novidade que a doutrina espírita está falando? Não. Paulo de Tarso já falava lá no Velho Testamento, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Tem espírito para tudo quanto é lado. Aí eles estão observando a gente, o que a gente faz? Estão. Tudo o que a gente faz. Conseguem influenciar a gente aqui? Aí o que o capítulo vem dizendo? É uma perguntinha que sempre me incomodou, desde que eu li a primeira vez. Ele bota assim, os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? 459. Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Falei, peraí, eu sou marionete na mão dos espíritos, é isso? Eles me dirigem? Como é que funciona essa coisa? Vamos pensar comigo aqui, ó. Vocês estão olhando para mim, vendo o meu corpo, vendo a minha voz, daqui a minha boca se mexendo, e a voz, estão ouvindo o barulho da minha voz, não é isso? Os espíritos, ele não tem o corpo físico. O espírito chega aqui do meu lado, você não vê, na hora de se comunicar comigo, ele se comunica comigo através do pensamento dele. Aí fica aquela coisa assim, pô, tive uma ideia, teve nada, alguém soprou para você do teu lado. Aí tem até uma perguntinha aqui no Livro dos Espíritos também, antes da gente chegar no pressentimento e entender um pressentimento, tem hora que Allan Kardec fala assim, vem cá, se eu recebo o tempo todo vários pensamentos, por dia, por hora, como é que eu vou saber quais são os que são meus de verdade e quais são os dos outros? Aí ele dá uma dica aqui na 461, ele fala assim, ó, quando um pensamento é sugerido, é como se fosse uma voz que está te falando. Agora, os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. Então, não sei se vocês vão ter a mesma impressão que eu tenho, né? Mas, normalmente, alguém vai perguntar sobre um determinado assunto, aí você já traz um conceito ou um preconceito sobre aquilo, né? Mas, logo em seguida, quando você emite a tua opinião, o que acontece? Aí você começa a pensar, eu não tinha pensado por esse lado, mas pode ser assim também. Pode ser assim também. Na verdade, o que é? O espírito, às vezes, está do teu lado, está conversando com você, e você não está se dando conta de que está tendo conversa nenhuma, está sendo influenciado por ele. E essas influências podem ser boas, podem ser ruins, gente. Quando a gente pega o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar das várias moradas da casa do Pai, quando fala que aqui é um mundo de expiações e provas, diz que esse mundo aqui tem como característica o mal ainda sobressair sobre o bem. Então, o que vocês acham? Vocês acham que a maioria das influências que a gente recebe são boas ou são ruins? Tirem a conclusão de vocês aí. Às vezes a gente tem a impressão, e quando eu falo isso eu não falo assim com preconceito, até porque eu estou inserido nesse meio também, nós estamos no mundo de expiações e provas, mas dá a impressão de que o mundo de expiações e provas é como se você mergulhasse num charco e tivesse que tomar o cuidado o tempo todo, que você fica recebendo pensamentos, influências que são violentas, né, são preconceituosas, e a gente tem que ficar estudando o Evangelho o tempo todo para desviar e escolher aquilo que realmente vai fazer a diferença para a gente. Tá? Mas aí o que acontece? Esse capítulo ele vem falando mais. Primeiro ele vem falar de como os espíritos podem influenciar, e eles influenciam pelo pensamento. Eu me lembro até que a última vez que eu estive aqui, a gente fez um estudo falando de obsessão, nessa parte de obsessão. E quem viu aquele filme Ghost, Outro Lado da Vida, aí nos anos 80, que foi um clássico, né? Patrick Swayze, o que acontece? Ele mostra um personagem que, na hora o personagem é assassinado, ele corre atrás do ladrão, da pessoa que cometeu o crime, ele tenta agredir aquela pessoa, mas agora ele não tem mais corpo, então a mão passa por dentro, né? Aquela coisa do... Aí até que alguém chega para ele e fala assim, olha, vem cá, você não vai conseguir mais bater nele não, porque você não tem corpo. Você quer ver como é que a gente atinge eles? É através do pensamento deles. Então, peraí, vamos primeiro ficar observando o que eles pensam, o que eles gostam de fazer, quais são as tendências dele, quais são as qualidades, quais são as virtudes, quais são os vícios também. E eu cheguei a falar aqui também naquele dia que podem acreditar, gente,
Não é paranoia, não. Eles têm fichas de cada um de nós lá do outro lado. Tanto os que são mentores para o lado bom, como os que são também para o lado obsessivo. Eles vão puxar lá e falar, Robson, peraí, o Robson ainda é um pouquinho agressivo, tem uma tendência viciosa nisso aqui. Então vamos tentar alimentar isso aqui, vamos tentar, estimular isso aqui, porque se eu quero prejudicar ou quero ajudar, eu vou tentar afastar ele do vício e fazer aproximar do vício. É assim que funciona. Mas, na semana passada, até a semana passada, nós tivemos um capítulo maravilhoso, que é o capítulo que vai terminar aqui no pressentimento. Qual foi o capítulo? Um que fala do anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Ele vem falar para a gente que todo mundo, sem exceção, que está aqui no mundo como o nosso, a gente tem um espírito que foi designado para cuidar e orientar a cada um de nós. Aí tem um momento que fala assim, eu quando ouvi falar de anjo da guarda a primeira vez, eu ouvi na igreja católica, que eu tive aquela formação católica tradicional mesmo. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, aquela coisa toda, e falava que tinha que acender uma vela para o anjo da guarda. Assim, quem passou por lá sabe como é que é, né? Aí vem aqui a doutrina espírita e fala, tem realmente um espírito que cuida da gente, sim. Olha só, é um amigo nosso que sabe muito mais coisa do que você imagina, sabe até o que você não queria que ninguém soubesse. Então dele você não precisa esconder nada. Aliás, é bom a gente já começar a trabalhar a ideia de que quando vai se lidar com os espíritos, a gente não ficar a tentar esconder, porque não tem nada escondido para eles. Eu falo para os mentores aqui, falo, não tem cão, caça com gato, mas eu não sou gato não, eu vou botar rato, até menos do que o rato. Só tenho isso aqui para oferecer, por enquanto. Mas eu não fico me iludindo, querendo apresentar uma coisa que eu não tenho condição ainda não. Eu estou apresentando o que eu tenho para dar agora nesse momento mesmo. Mas quando você estuda anjo da guarda, é uma doutrina tão legal, porque o espírita ele é estimulado a aprender a fazer oração. Ele aprende a fazer oração, no mínimo, quando acorda e quando dorme. Então a gente, com o tempo, quem começa a estudar a doutrina espírita, acordou. Está lá no Evangelho capítulo 27. O primeiro ato que deve assinalar o retorno do espírito, do momento de emancipação que ele teve, para o corpo, deve ser a oração. Então eu acordo como hoje de manhã. Eu me lembro que hoje de manhã foi 7h30 que o relógio despertou. Despertou, eu na mesma hora desligo e, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Eu peço proteção nesse dia, que minhas atividades... A primeira atividade nossa é a oração. E a última também é Santo Agostinho, que fala lá no Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. Todo dia a gente fazer uma oração, dar uma passada pelo dia todo e interrogar a nossa consciência se a gente fez alguma coisa que mereça repreensão, que mereça correção. E a partir dali, a gente... Está apertado aqui, né? Deixa eu ficar com ele na mão aqui. A partir dali, a gente tomar a iniciativa, tomar a coragem de modificar a nossa vida. Mas eu vou passar uma coisa prática para vocês, até porque a gente vai falar sobre isso aqui no pressentimento. É uma coisa que aconteceu comigo e que quando aconteceu, foi assim um divisor de águas, mudou a minha vida. Tá? Alguns de vocês sabem como identificar quando o anjo da guarda da gente está do nosso lado? Eu vou tentar passar para vocês uma experiência que eu tive que depois eu comecei a fazer com frequência. Tá? A primeira coisa, para a gente aprender a identificar o nosso anjo da guarda e esses espíritos protetores. Todas as vezes que estivermos no momento de crise, medo, ansiedade, estresse, faz uma prece. Quando você fizer a prece, você vai ter um sentimento que com o tempo você vai aprendendo a identificar aquele sentimento. Sabe por quê? Porque cada pessoa nesse mundo tem um sentimento diferente. Vocês querem ver uma brincadeira que é legal de fazer? Olha só. Se eu pedir para vocês aí para fechar agora os olhos rapidinho, pensa na mãe de vocês, olha só. Pode estar encarnada ou desencarnada. A minha está desencarnada, mas eu estou pensando nela. Olha a ternura que vem, ó. Olha o sentimento que vem, porque é um sentimento que é só dela, mais de ninguém. Esse sentimento é dela. Agora, mudou o foco. Vou pensar no meu pai. Pensa no pai. Ó, o sentimento é outro, completamente. Também amo meu pai está encarnado. Né? Já veio até aqui. Mas é outro sentimento. Então, para cada pessoa tem um sentimento diferente. Né? E para o anjo da guarda também tem um. E o meu, pelo menos no meu caso, assim, ó, no meio do estresse, do nervosismo, você sente aquela coisa agradável, aquela coisa suave, como se fosse alguém te pegando no colo. Aí, com o tempo, você vai gravando aquele sentimento, guardou aquilo ali, opa, esse sentimento é dele. É um exercício que você vai fazendo com o tempo. Como é que você vai conseguir chegar a esse resultado? Vai ter que aprender primeiro a disciplinar a oração. Fazer oração no mínimo quando acorda e quando dorme. E depois algumas durante o dia. Mas principalmente, eu estou falando no momento de crise, porque vai ter choque vibracional.
Você vai estar nervoso, agitado, e de repente faz. Aí vem, comigo é assim, né? Meu filho, de novo, me puxando a orelha, né? Não aprende nunca, né? Mas com ternura, com carinho. E aí eu aprendo a identificar quando ele está perto de mim, tá? E aí o que acontece? A gente está estudando um capítulo hoje que vai falar do pressentimento, ó, antes, sentir, pressentimento. O que é o pressentimento? Eu antes de ser espírita, eu me lembro de uma vez, eu fazia faculdade na UF, lá em Niterói, né? Eu me formei lá na UF. Então, uma vez eu estava voltando na ponte Rio-Niterói, aí de repente veio aquela coisa assim, ó, acidente. E eu parecia que eu vi assim, muito rápido um pneu na minha frente. Eu gostava de andar em pé lá no acelerador, eu devia estar com 120 no carro. Não tinha sensor de velocidade naquela época, foi na década de 90. E aí o que acontece? Eu freiei o carro, logo em seguida apareceu um pneu, eu passei por cima do pneu, fui quase lá na mureta do lado. Se eu tivesse a 120, o carro teria tido um acidente maior, podia até cair lá de cima. Aí quando eu falava isso nos cursos lá na nossa casa, todo mundo falava, eu também já, todo mundo que tem o pressentimento de alguma coisa, né? Você vai parar, e teve um dia que aconteceu isso, tal. Eu fiquei trabalhando 7 anos como agente religioso em presídio, estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo. Todos eles, sem exceção, gente, isso é impressionante. Eles disseram para mim que no dia que cometeram o delito que fez com que eles estivessem presos hoje, eles tiveram um pressentimento para não fazer e foram lá e fizeram assim mesmo. Fala, alguma coisa me disse para não, eu saí, fui lá e fui preso, sabe? Então, o que é o pressentimento? Vamos ver o que é o pressentimento. Olha. O pressentimento, 522, é sempre um aviso do espírito protetor. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele também está na intuição da escolha que se fez, é a voz do instinto. Então, espera aí, são duas coisas separadas. O pressentimento pode ser um espírito que me quer bem, que está me dando uma orientação, está dando uma cola da prova, ou pode ser também, a gente quando estava lá do outro lado da vida, a gente fez uma programação sobre o que a gente ia passar aqui. Então eu sabia que em determinado momento, a minha vida ia ter uma reviravolta, eu teria um filho, problema para cuidar, né? Eu teria a missão que a gente aceita, né? Essa missão com muito carinho. É um grande amigo seu, daqui a pouco vocês vão chegar lá do outro lado, né? Eu fico imaginando, tem alguns espíritos que se comprometessem, né? E se comprometessem com a lei de Deus. E eu amo tanto, eu ia pedir a Deus, falar assim, me dá a oportunidade de cuidar dele. Aí de repente a vida vem, ou então tem um revés qualquer, tem um acidente qualquer, alguma coisa, é o pressentimento que você sabe que aquilo já vai acontecer. Então o pressentimento são duas coisas. Pode ser o espírito, como pode ser uma coisa que já estava programada. Quando eu li a pergunta lá atrás, né, sobre a influência dos espíritos no nosso pensamento, eles tem dois momentos a pergunta. Eu acabei não lendo uma parte aqui importante. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Aí já voltei, já cheguei aqui nela. Olha só, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que me fala. Tudo bem. Mas o primeiro impulso normalmente é o meu. Logo em seguida ele fala assim, de resto, não há grande interesse em estabelecer essa distinção. Se tivesse, Deus ia fazer com que a gente estabelecesse. Mas como ele não fez, é porque ele está dando liberdade para a gente vai ouvir uma voz aqui, e vai ter o livre-arbítrio para escolher aquela que eu quero. Lembra daquele conto hindu? O pessoal falava muito, dentro de mim tem 2 cachorros, um é bom e outro é mau. Eles vivem brigando. Quem vence? Aquele que eu alimento. Vai depender do que você vai fazer agora. Eu me lembro quando eu era criança também, né, quem já passou, está quase dos 50 igual a mim aqui, tinha o desejo do Tom e Jerry, tinha um anjo bom e um anjo mau. Andy Panda também, tinha um desenho também, que era isso também, né? Como a maçã estava verde, ele pintava de vermelho, o outro ia lá e comia. Tinha esses desenhos aí, né? Falando que tem um anjo bom e um anjo mau, né? O que é um anjo bom e um anjo mau? São os espíritos. Essa nomenclatura, anjo, demônio, o pessoal usava lá atrás para dizer, o anjo é quando é bonzinho, quando é o espírito imperfeito é demônio. Né? A gente só recomenda aqui na doutrina espírita que não se chame de demônio, porque pode ser que muitas vezes a gente vai passar pelo papel de demônio. Né? Você pegar o dicionário para ver o que significa diabo. Diabo é aquele que provoca conflito, que calunia. Tal. Todas as vezes que eu provoquei uma briga com alguém, ou então que eu botei pilha ali, que eu estou sendo um diabo. Né? Ele não é um substantivo, ele é um adjetivo. Mas voltando então agora para o pressentimento. Deixa eu ver aqui de novo. A pergunta é 522, é isso?
5:2:2. Então voltei para cá. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, isso é, do gênero de provas com que se compromete. Quando estas têm um caráter marcante, delas conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto despertando, quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. Então eu ficava pensando, é legal de falar da gente também, a gente se expõe pra caramba quando está aqui na frente, né? Mas é legal de falar da gente. Eu não tive formação espírita, eu não nasci na casa espírita, eu não participei de evangelização. Minha família, pai de mãe, não tem espírita nenhum. Tem uma prima minha, né, por pai de pai, que ela é simpatizante, ela já foi voluntária para trabalhar lá na Malé como fisioterapeuta, mas não é espírita, não tem essa coisa. Aí eu ficava me lamentando, falava, poxa, por que eu não nasci numa família espírita desde cedo? Falou, não, você mesmo escolheu isso para você, faz parte do teu gênero de prova. E outra coisa, se você nascesse espírita desde cedo, você já ia começar a policiar desde cedo algumas coisas, no que a gente queria mostrar para você que, olha só, deixa você sem orientação, como é que você vai pelo caminho aí? Falei, então tá bom, então às vezes a providência divina faz isso com a gente mesmo, só para a gente se conhecer melhor. Toma um caminho torto por aí na vida mesmo. Aliás, a gente aqui nessa vida, a gente não tem que ter medo de errar, gente. Eu fico percebendo o seguinte, a pessoa fala assim, está quase chegando no fundo do poço, mas às vezes precisa chegar no fundo do poço para nunca mais querer olhar a cara do fundo do poço. Quando bateu ali, você vai dar uma reviravolta na tua vida, você nunca mais vai querer saber daquilo ali, aquilo que faltava. Então, nessa vida, a gente não tem que ter medo de errar, não. Né? A gente tem que ter medo de arriscar. Eu até às vezes comento com alguns amigos, falo assim, às vezes é melhor você errar bastante e aprender a acertar do que não errar nada e chegar lá do outro lado, nem começou ainda. Vai ter que começar tudo de novo. Ou então, nem começou, vai ter que fazer tudo do zero. Né? Mas então o pressentimento é esse. Né? Antes de encarnar, eu tinha esse conhecimento, ou então é um espírito que fala com a gente. Vamos para o 5:2:3. Os pressentimentos e a voz do instinto, eles sempre vão ter alguma coisa de vago. E nessa incerteza, o que devemos fazer? Resposta: quando estiveres na dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, Senhor de todos nós, que Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Gente, o que eles estão querendo falar para a gente aqui? Gente, vocês estão na dúvida? Faz a oração. O que é a oração? É até interessante a gente falar sobre isso. A oração, ela no primeiro momento, ela parece que é um monólogo. Por quê? Porque eu aprendi, que eu devia chegar, eu aprendi primeiro a decorar o texto bíblico lá do Evangelho de João. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, amém, acabou. Só que na igreja católica eu aprendi outros também, né? Aprendi a Ave Maria, cheia de graça, é convosco, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aprendi umas. Aí depois eu fiquei pensando, peraí, mas normalmente quem fala o Pai Nosso, muitas das vezes não está nem meditando no que está falando aquilo de maneira mecânica, porque ele decorou. Aí eu gosto muito de futebol, você liga uma final de Copa do Mundo, como eu já vi, aí os jogadores se abraçam, ele, Pai Nosso que está no céu, santificado, e quando termina, ele fala um palavrão. E sai dali para o jogo. Eu falei, gente, será que... Aí o que acontece? A doutrina do Espírito vem falar para a gente, olha, calma, aí tem um capítulo só para isso, capítulo 21, vamos pegar só o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, é Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí vem dissecando cada uma daquilo ali, aí você começa a compreender de maneira que, peraí, quando alguém falar o Pai Nosso comigo, eu sendo espírita, a partir de agora eu vou pensar ali, cada frase ali, vou dar minha viajada aqui, igual eu, como nacionalista que eu ainda sou muito nacionalista, quando eu canto hino nacional, ou escuto hino nacional, eu me emociono. Eu fico imaginando mesmo, desde lá, da Amazonas, do Maranhão, lá de cima, até o Rio Grande do Sul, esse país maravilhoso que a gente tem, essa diversidade cultural toda, eu fico imaginando, e quando está todo mundo, eles só ouviram do Ipiranga, mas o Pai Nosso tem que ser dessa maneira, né? Mas ele vem falando para a gente, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo te estimula a criar uma independência. Aquilo ali, Jesus falou para a gente assim, eu sei que vocês têm dificuldade de orar, mas faz o seguinte, usa essa oração quando tiver dificuldade, mas aprenda a orar você mesmo, porque às vezes vai ter muito mais fé uma criança falando assim, papai do céu, eu quero uma bicicleta de presente, vai ter muito mais sentimento. Aliás, a gente terminou de estudar isso agora no livro Nos Domínios da Mediunidade, quem já leu aí do André Luiz? Se eu não me engano, capítulo 7,
desse livro. Tem um momento lá que a pessoa ela faz uma oração muito simples, mas aquela oração que ele fez tem tanto sentimento, e a gente vê na casa espírita as pessoas com vergonha de fazer oração. Ah, eu não sei falar bonito. Gente, eu não estou preocupado com você saber falar bonito, não. Eu quero saber o sentimento que você bota naquilo, principalmente nos trabalhos de desobsessão, de cura que a gente tem, né? Quanto mais sentimento a pessoa coloca, aí você vai disciplinando a prece. A prece, eu tenho que ter intimidade com quem eu estou me dirigindo, porque aí vem agora, o que a doutrina espírita fala para a gente? Ó? Quando eu faço uma prece, o que acontece? Eu estou me dirigindo para o alto. Quem é o primeiro preposto, aquele espírito designado por Cristo, por Deus, para me atender? Vai ser o meu anjo da guarda. Quando eu faço uma prece, o primeiro que eu estabeleço contato é com o meu anjo da guarda. Ah, não, mas eu aprendi que é Jesus. Gente, é a mesma coisa, ele foi escolhido por Jesus. Né? Ele é um preposto ali, foi escolhido. Você estabeleceu o contato. O que é o pressentimento? O pressentimento é a prece ao contrário, é ele de lá que está mandando um recado para mim aqui. Consegue entender isso? Outra coisa que foi marcante na minha vida também. É legal de falar dessa parte prática, né? A minha avó paterna, ela desencarnou quando eu tinha 15 anos de idade, 1989. E aí, eu não era espírita, comecei a ter alguns sonhos com a minha avó na época. E aí, chego no Centro Espírita Leon Denis, aí o doutor Erma, através do seu altivo, me dá uma mensagem lá, pelo receituário meio de ouro. Quem conhece o Centro Espírita Leon Denis lá em Bento Ribeiro, ele tem esse trabalho, você faz uma pergunta para os espíritos, entrega e depois tem a resposta, né? Aí falou para mim assim, ó, cada vez que você tem essa lembrança e esse sentimento aí com a tua avó, é ela que está te visitando. Eu falei, peraí, para tudo então. A minha avó já desencarnou. Tenta imaginar o seguinte, ó, eu estou parado aqui agora e de repente, do nada, me vem assim, um sentimento muito gostoso e a lembrança de alguém que já desencarnou. Não fui eu que provoquei. Quando que eu provoco? Eu peguei uma foto dela, lembrei dela. Não, não foi isso. Peguei um objeto que era dela, não. É do nada vem aquela lembrança e o sentimento. O telefone está tocando de lá para cá, não é daqui para lá. Quando isso acontece, ele fala, normalmente eles estão visitando a gente. Só que a grande maioria das vezes eles se decepcionam com a visita, porque quando chega aqui a gente lembra deles, a gente vai lembrar com tristeza, vai ficar com aquela imagem do caixão, do corpo, vai lembrar um monte de coisa, aí ele fala, então não tem como visitar. Agora, quando você começa a agir com naturalidade com relação a isso, quando o doutor Herman me falou isso, eu falei, então tá bom. É uma pena que eu nunca mais tive isso com a minha avó. Não sei se a minha avó reencarnou, não sei, nunca mais tive. Mas quando acontecia, eu ficava comigo mesmo, que eu não posso falar alto, senão vão me chamar de louco, né? Eu me lembro que foi no ponto do ônibus. Aí, de repente, eu parei e falei, vó, que mente, ó. Só pensando, vó, que saudade da senhora, vó, aquele gosto do arroz que a minha avó fazia, eu tenho até hoje. Aquele negócio de todo domingo, né, fazer aquela reunião de família para todo mundo comer, aquele arroz carregado, temperado no alho, eu gostava daquilo demais, vó. Aí começa, vó, saudade da senhora, eu espero que a senhora esteja bem, e tento ficar calado também para ver se ela está querendo me dizer alguma coisa, se ela está me visitando. Mas está sendo uma visita que está acontecendo ali claramente, e a gente não se dá conta. Então, eu estou convidando vocês, a partir de agora, né? Não é provocado, não. Vocês têm que fazer esse juízo mesmo. Eu falei, eu provoquei, eu pensei. Não, veio do nada, né? Pressentimento. Está dentro da ideia aqui. Porque o pressentimento aqui, ele vai falar para a gente, é sempre de um espírito que quer o nosso bem. Quem estudou semana passada aqui o Anjo da Guarda, Allan Kardec tem um momento que ele faz um resumo de todos os espíritos que se relacionam com a gente. Mas ele faz um resumo assim, né? Você vê, aqui nós temos 7 bilhões de pessoas. Se eu fosse fazer uma classificação aqui na Terra, eu ia falar assim, tem as pessoas que são da minha família, tem aquelas que são do meu ciclo de trabalho, tem aquelas que são do meu ciclo religioso, tem aquelas que eu não conheço, e tem aquelas que querem me prejudicar, de alguma maneira, eu não sei porquê, mas Allan Kardec fez a mesma coisa, ele botou, existe o anjo da guarda, em primeiro lugar, é um espírito que foi designado para cuidar de você, para te orientar. Segundo, espíritos familiares, que são da nossa família espiritual, têm afinidade, têm sintonia com a gente. Terceiro, espíritos simpáticos. A simpatia é o quê? É só para determinadas circunstâncias. Por exemplo, eu sou músico, nós estamos vendo de um trabalho musical agora. Enquanto eu estava ali tocando, tinha espíritos que gostam de música com a gente. Mas aquele espírito lá não necessariamente gosta de espiritismo. Quando eu saí de lá, ele foi para outro lugar, eu vim para cá, estou tendo contato com outros que são simpáticos pelo espiritismo. Conseguiu entender o que é o espírito simpático? Ele é simpático só a determinada atividade sua.
E no final ele coloca, ó, espírito, anjo da guarda, familiar, simpático e aqueles obsessores nossos. Mas chama atenção, o obsessor trata ele com bastante carinho, porque a gente tem uma mania aqui na doutrina espírita de querer achar que o obsessor é o demônio querendo tentar a gente. Na verdade, a gente é devedor dele. Na verdade, a gente aprontou com ele, não lembra o que fez, e agora a gente está aqui consertando, né, as bobagens que a gente fez. Então, para a gente chegar a esse ponto aqui, gente, né, ele está falando assim, eu tive um pressentimento, será que é isso mesmo? Eu tive um pressentimento de que eu vou sofrer um acidente, tive um sonho que isso aconteceu, será que é isso mesmo? Aí ele vem falando assim, quando estiveres na dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, mas se você não aprendeu a disciplinar a oração, e a oração tem que ser igual exercício físico, hoje todo mundo não fala isso, todo mundo tem que aprender a comer carboidrato, verdura e proteína. Não precisa chegar ao ponto lá da Deusa Nogueira, que uma vez ela falou, se eu comer arroz, capim e ovo, está tudo bem. Peguei os 3, né? Não precisa chegar a esse ponto. Mas, ela fala brincando, né? Com muito carinho, né? Mas eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que aprender a fazer exercício físico. E, principalmente, tenho que aprender a disciplinar a minha vida, se todo dia, prece, leitura edificante e prática do bem. Essa era a receita do bolo que o seu altivo deixou. Essa casa não tem o nome do seu altivo? Seu altivo que deixou essa receita todo dia. Prece, leitura edificante. Mesmo que seja aquela paginazinha pequenininha, minuto de sabedoria. Bom, nosso, lê aquilo ali, é o café da manhã, de manhã, vai lendo outros durante o dia. Prática da caridade. Não aprendeu a fazer isso, vai ter pressentimento e vai começar a levar para o lado supersticioso. Tem um capítulo no livro... Vamos ver qual foi o livro, foi o último livro que a gente estudou agora, foi Entre Dois Mundos, do André Luiz, do ano passado, que vem falando sobre interpretação de sonho. A pessoa teve um sonho, mas o sonho era uma coisa, ela interpretou tudo completamente diferente, e era espírita, hein? Mas achou que era uma coisa, ele falou, calma, é o momento de emancipação da alma, mas a gente tem um montão de preconceito, inclusive tem gente aí, eu sou filho de cearense, né, o pessoal lá do Nordeste fala assim, sonhou com isso, é aquilo que vai dar, vai jogar no bicho, vai dar... Né, tem uns preconceitos em cima disso, e na verdade não tem nada disso. Agora, se você não aprender a fazer a sua oração e confiar, estabelecer essa sintonia com o teu anjo da guarda, como é que você vai perguntar quem? Essa pergunta 5, 2, 3, ela não vai servir para nada. Então a gente tem que começar a ter esse costume de fazer a oração como um exercício mesmo. Tá? 5, 2... Peraí, tá. Vou falar mais então. Olha só, gente. A oração, ela começa um monólogo, tá? Mas com o tempo, sem você perceber, de maneira muito sutil, ela vira um diálogo. Vê se não acontece isso com vocês, ó. Eu vou fazer uma oração pedindo proteção no meu trabalho. Senhor Jesus, me ajuda no meu trabalho para que eu consiga aquele cargo, tal. Aí de repente, do nada, no meio da minha oração, vem uma coisa até contrariando o que eu penso normalmente, falou, mas por que eu não procuro ajudar o meu patrão ao invés de reclamar dele? Aí você... Gente, se você não tiver essa percepção, é claramente alguém falando contigo. Não está vindo de você. Porque você, na verdade, você está na bronca com o patrão. Mas está acontecendo ali um intercâmbio e você não está percebendo, está sendo sutil a coisa. Mas daqui a pouco começa a virar um diálogo. Por isso que a oração, Leon Denis fala para a gente assim, não faz oração de qualquer maneira, né? Dedica um tempinho maior para a oração, porque você fica naquele momento fazendo a sintonia, você fica leve, e ao mesmo tempo você vai tendo informações aqui. Então, eu pensei na minha família, aí de repente vem aquela, olha, sua irmã está precisando de ajuda, já aconteceu isso comigo. Tenta dar uma atenção maior à tua irmã. Aí eu pensei no meu trabalho, eu vou fazer dessa. Você começa, vira um diálogo. A pessoa está te orientando aqui junto com o momento que você está fazendo a oração. E é esse momento que eu vou virar para ele e falar, poxa, você pode me dar uma ajuda, se for permitido eu saber. Eu estou com esse pressentimento, não sei o que é isso, me ajuda. E aí vai pedir e a resposta vai vir. Pode vir diretamente para você por intuição ou pode vir através de alguém aqui, porque às vezes o Espírito faz isso, né? Você não levou muita fé, ele chega para o outro e fala, vai lá, fala para ele. Ó, igual o meu amigo ali fez para mim também. Meu amigo Alexandre, ele uma vez chegou perto de mim e falou, avisa para ele lá. Eu já sabia daquilo já, ele veio confirmar para mim. Entendeu? Então, usa nossos amigos também. Tá? Vamos para 5.2.4. Os avisos de nossos espíritos protetores, eles têm como único objetivo a conduta moral ou também a conduta a adotar nos assuntos da vida particular, esses pressentimentos.
Aí, gente, aí eu me emociono de verdade, me emociono muito para falar sobre isso aqui. Porque já teve momentos na minha casa espírita, de eu estar passando assim, as dificuldades que todo mundo passa, né? São dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Quem está aqui na Terra é para isso mesmo. Ela não foi coincidência, né? Ela leu aqui antes o quê? É necessário que haja os escândalos, mas é daquele que provoca o escândalo. Foi Jesus que falou. E aí eu estou ali fazendo o meu trabalho, né, procurando ali, e ainda muito indisciplinado ainda, que eu ainda sou muito... Qual é a palavra que você usa mesmo? Muito que... Não, você usou uma palavra aí um dia desse aí, falou, eu sou muito... Eu reajo muito, reativo, tu usou a palavra, eu reajo muito. Eu tenho que ficar me controlando ali e tal, e pedindo ajuda para os espíritos o tempo todo. Aí o que acontece? Peraí, eu até fui perguntar a palavra, eu perdi o que eu ia falar aqui. Os espíritos vão me lembrar aqui, o que eu ia falar, né? Eu estou isso aí. Estou pedindo ajuda para os espíritos o tempo todo. E aí, o que eu faço? Me ajuda, é isso mesmo, não é? E eles vão estar confirmando para a gente, mas tem como único objetivo a conduta moral? Ou aí eles falam para mim assim, ó, quem estava do teu lado na sua casa, éramos nós aqui da casa espírita. Aí eu falei, ué, mas eu pensava que na minha casa fossem meus espíritos familiares. Não. A partir do momento que você assumiu o compromisso de vir trabalhar aqui na casa espírita, vocês passaram a ser responsabilidade nossa também. Porque vocês estão lidando com os espíritos o tempo todo, com passe de cura, com desobsessão, então vocês vão para a casa de vocês, a gente vai também. Então, aí até o doutor Adolfo Possoli, que é um dos espíritos mentores da casa, falou, ó, lembra de mim mais nas suas preces. Quando você fizer uma prece, coloca a gente também. Ano passado, nós estamos no 18º encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, que é até um encontro que eu pretendo até oferecer aqui para casa, para a gente fazer um domingo. A gente costuma fazer 3 horas no domingo. E agora vai voltar todos eles no presencial, né? Eu sei que vocês já estão no presencial há muito tempo, né? Mas agora está tudo voltando mesmo, né? Mas esse encontro de Chico, o tema do ano passado foi assim, quando eu oro para Chico, eu me coloco em seus braços. O tema proposto pela espiritualidade. Nós somos 5 no encontro. Aí a primeira coisa que eu perguntei para eles, vem cá, o Alexandre faz parte do encontro também. Vem cá, já orou alguma vez para o Chico? Não, os 5, eu nunca orei para o Chico. Eu oro para o meu anjo da guarda, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles falaram para a gente assim, né? Peraí, se vocês estão há 18 anos estudando o Chico Xavier, você acredita realmente que o Chico Xavier, com o coração dele, nunca envolveu vocês de alguma maneira? Por que vocês não oram para o Chico? Pelo menos quando vão fazer a divulgação, vão trabalhar, vão fazer palestra, vão fazer curso, por que não ora para o Chico? Eu falei, caramba, né? A gente tem a mania de achar, não, o Chico não vai se preocupar com uma pessoa pequenininha igual a mim, o Chico tem coisa a mais para fazer, não, mas o Chico, com a humildade dele, o coração dele, o carinho dele. Aí eu pego o livro da Irmã Sadufo, Um Terço da Vida, acho que foi o primeiro livro que vem trazendo notícias do Chico Xavier no plano espiritual, né, de maneira mais direta. O que acontece? Foi um período que a maioria dos dirigentes de casa espírita estava aí passando por problemas grandes, depressão, problemas obsessivos. Aí tem um momento no livro que relata que está tendo uma reunião lá na Colônia Esperança, colônia de Eurípides Barçanufo, né, lá em Sacramento, e que, durante o sono, vários dirigentes de casa espírita foram retirados e levados para lá. Aí, quando eles estão lá, quem aparece para falar com cada um deles? Chico Xavier. Falou que foi até aquela coisa... O Chico, né, foi todo mundo querer abraçar, querer reverenciar, ele está preocupado com a gente, ele está aqui trabalhando. Aliás, ele está trabalhando ainda com a divulgação da doutrina espírita aqui ainda no Brasil, porque está preparando para disseminar para o mundo todo. Porque, por enquanto, a árvore do coração do mundo é aqui, né? Mas já tem um monte de espírita brasileiro se preparando para quando encarnar de novo, vai para a Indonésia, vai para a Rússia, vai lá para a Ásia, vai todo mundo trabalhar por aí. A gente está fazendo aqui um laboratório aqui. Na verdade, eu acredito até que o trabalho nem começou ainda. Está todo mundo na fase embrionária ainda, né? Daqui a pouco vai começar o trabalho mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer que a gente esquece de pedir ajuda para os espíritos. Vou dar um nome aqui também. Uma vez eu assisti uma palestra do seu Joaquim Couto. Algumas pessoas conhecem ele, um senhor muito simpático, muito querido lá do Leão Denis. Aí ele falando assim durante a palestra dele. E quando você para estudar a oração fala, né, que é para você louvar, pedir e agradecer. 3 características. Aí ele falou assim, eu, Joaquim Couto, não tenho o costume de pedir. Eu tenho o costume de louvar e de agradecer.
Aí teve um dia que seu altivo ainda estava encarnado, seu altivo vira para ele e fala, olha, os espíritos estão aqui do lado falando o seguinte, como você não gosta de pedir, eles também não atendem não, eles respeitam o teu livre-arbítrio, eles ficam aqui do teu lado. Agora, se você passar a pedir mais, eles vão te ajudar mais. Aí que ele caiu, né, falou, peraí, mesmo eu não peço. É bom pedir também, gente. É porque a gente quer desenvolver uma autonomia na gente, uma independência, né? Eu quero não dar trabalho, né? Chega um ponto que eu era assim com o pai e com a mãe, não sei se vocês já viveram isso, né? Mas aquela coisa assim, porque a vida, né, a infância toda dependendo do pai. Aí quando você arruma o primeiro emprego, chega para o pai dentro de casa e fala, pai, a partir de agora deixa eu pagar a conta de telefone e de luz. Pô, dá uma alegria aquilo. Né? Fala, pô, não estou agora 100%, agora eu estou trabalhando também. Então eu estou tentando fazer isso com os espíritos. Fala, pô, agora eu quero trabalhar também, sem dar trabalho para vocês. Mas ele está falando para a gente, pede ajuda a eles, que eles vão estar do lado da gente para ajudar a gente. Né? Então, quando esses avisos, esses pressentimentos, eles são só para o lado moral ou também assuntos da vida particular? Aí vou dizer para vocês o seguinte, com todo o respeito e amor que a gente tem aos nossos espíritos familiares, tá? Espírito familiar, mete o dedão na sua vida. Espírito superior, não, respeita o teu livre-arbítrio. Explica melhor. Com todo o amor e respeito que eu tenho para eles, tá? Você vai chegar para um espírito e vai falar assim, olha, me separo do meu casamento ou não? Espírito superior vai falar assim, ó, se você se separar, nós vamos te ajudar. Se você não separar, nós também vamos te ajudar. Mas a escolha tem que ser sua, porque se eu escolher por você, eu passo para mim a responsabilidade de tudo que acontecer com você. Espírito superior é assim. Espírito familiar não. Separa mesmo, porque aquela mulher não vale nada. Aquele cara não sei o que. Espírito familiar é igual a gente aqui, pô. Vai chegar, não, eu estou percebendo isso e fala. Ama a gente. É amigo da gente, mas é espírito familiar, não é espírito superior. Entendeu? Então a gente vai ter que saber, ter assim, um bom senso muito grande, né? Vai ter hora que ele vai falar só do lado moral. O espírito superior faz muito isso. Você chega perto deles, às vezes, querendo uma resposta, né? Quantas vezes a gente já nos decepcionou com a resposta que vai fazer lá? Faz a pergunta para o plano espiritual, quando vê a resposta, fala, é isso, pô. Se fosse para receber isso, eu nem perguntava nada. Aliás, muitas das vezes a resposta que eu tive era assim, você vai encontrar a resposta na pergunta tal do Livro dos Espíritos. Falei, pô, leia o capítulo tal do Livro dos Médiuns. Falei, pô, eu queria uma coisa mais direta, né? Fala assim, você não faz isso. Agora o espírito familiar, ele vai realmente falar, ó, para de ser ciumento do jeito que você é, tenta ser mais compreensivo, tenta ser... E aí você vai estar estabelecendo esse intercâmbio, que vai ser um intercâmbio maravilhoso. A gente só tem que tomar cuidado. Eu me lembro quando eu conheci a doutrina espírita, né? Uma vez eu ouvi isso e até fiquei impressionado, né? De um rapaz que ele chegou na casa espírita e ele falou assim, não, porque o espírito me mostrou que tinha um casal lá do centro, que eles estavam aí se relacionando, estavam indo para motel e tal. Aí alguém falou para ele, falou, poxa, cara, cuidado com o tipo de espírito que está se comunicando com você, porque esse espírito está preocupado em dizer que o outro está indo para o motel. Olha a preocupação dele. O espírito, quando quer ajudar mesmo, né, ele se coloca o tempo todo na posição neutra e só intervindo quando vai ser para o bem, para alguma coisa. Tem coisa que ele se cala. Agora, se prestar papel só de, igual da fofoca nossa aqui, né, de falar, vou te contar uma coisa, não fala para ninguém não, hein? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então a gente tem que saber estabelecer a diferença de quando é um espírito realmente superior e quando é familiar. Qual é a diferença? O superior não vai interferir no seu livre-arbítrio, ele vai te orientar, ele vai te educar. Então ele vai ser muito mais lado moral, conduta moral, do que entrar mais especificamente no assunto particular. Tá, mas vamos voltar para a pergunta. Os avisos de nossos espíritos protetores têm como único objetivo a conduta moral ou também a conduta a adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles tentam vos fazer viver o melhor possível. Porém, frequentemente, tapai os ouvidos aos bons avisos e vos tornais infelizes por vossa culpa. Você quer ver o que já aconteceu comigo? Aconteceu comigo assim, muitas vezes, você está prestes a explodir. Aí vem o espírito do meu filho. Aí você sente, né? Aquela calma, aquela coisa, sabe que é ele. Meu filho, é isso mesmo? Aí já teve vezes que eu falei, não se mete agora não. Agora é comigo.
E aí eu boto o marimbondo todo para fora mesmo, cuspo mesmo, porque aí eu falo para ele, aí é o meu lado emocional também, cara. Tem que trabalhar meu lado emocional. Então, se eu deixar isso tudo guardado aqui dentro de mim, daqui a pouco eu estou doente, pô. Uma vez eu estava no atendimento fraterno, eu fiquei 10 anos no atendimento fraterno, mas eu não falava. Ficava eu acompanhando, que é a recomendação do seu altivo, né? Sempre ficar com 2 pessoas, o médio aqui do meio, né? Aí eu vi o médio falar assim para a senhora que sentou, olha, não guarda isso tudo dentro de você, não. Se tiver que xingar, xinga mesmo. Eu fiquei, o quê? Se tiver que xingar, xinga mesmo. Eu falei, o palavrão é uma agressão, né? Eu nunca imaginei um espírito recomendar isso. Mas quando ela se levantou e saiu, aí o espírito falou para a gente com muito cuidado, vocês estão assustados, né? Mas ela está à beira de um ataque muito grande mesmo, de depressão, de síndrome do pânico, inclusive podendo virar até câncer, porque ela está guardando as emoções todas dentro dela. Então, às vezes é bom você extravasar também, não deixar aquilo guardado dentro de você. Se bem que a recomendação que os espíritos me deram e que de vez em quando eu uso e dá certo, está com raiva, a melhor maneira de resolver, sabe qual é? Vassoura, balde de sabão em pó. Joga no chão mesmo, e joga água, e passa o sabão mesmo, e quando terminar de limpar tudo, mas você vai ficar calmo, você vai estar numa tranquilidade, né? Faz isso. Dá certo. É muito bom o resultado. Tá? Aliás, isso eu aprendi fazendo uma terapia comigo, isso tudo vale a pena, que é legal de falar desses laboratórios que a gente faz da nossa vida. Né? Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu ainda tenho uma agressividade muito grande dentro de mim. E tento controlar essa agressividade. Aí eu falei, eu gosto muito de futebol, eu gosto de jogar futebol. Amanhã eu vou estar lá no Maracanã vendo o meu Flamengo ganhar de novo. Não? Aí o que acontece? As pessoas às vezes acham que isso é absurdo falar aqui na frente. Não, cara, a gente tem que ser, nós somos humanos, homem do mundo, viva os prazeres da sua geração. Aí eu jogando futebol, falei, não, mas espera, o futebol é um esporte de impacto. E você pega uns times que todo mundo quer ganhar, reclama de você porque tocou a bola errado, que perdeu o gol de cara. Estava trazendo problema. Eu falei, não, então vou mudar do futebol, vou para a corrida. Aí comecei a correr. A corrida só tem graça para aquele que, no final, dá aquele split nos últimos 100 metros, né? Você gasta aquela adrenalina toda. Daí, 15 anos atrás, teve o deslizamento de terra lá em Friburgo. Infelizmente, esse de Petrópolis agora foi pior do que teve naquela época. Vocês lembram que teve um em Friburgo? Né? E aí, nossas casas espíritas, na época, se mobilizaram para ajudar. E aí eu me vi fazendo o mesmo esforço que eu faria no futebol e na corrida, para carregar o carro ou caminhão com água mineral, com leite, com mantimentos para levar lá para cima para a serra. E aquela coisa assim, você pega aqui e joga, e o suor, e vai. E aí o suor pingando. Aí teve uma hora que caiu um saco de leite, aí o Erivelto falou, aí, não, vamos chorar o leite derramado. Todo mundo começou a rir na hora, né, com a piada dele. Vamos embora, e vai. Eu falei, gente, então eu posso pegar essa mesma energia e canalizar para isso. Não vou mudar não, até porque eu não vou conseguir me mudar assim de uma hora para outra, a natureza não dá salto. Eu tenho que aproveitar o que eu tenho e usar dessa maneira. Então aquilo ali foi maravilhoso. Foi o momento que eu descobri. A hora que eu estiver com raiva, coisa boa para resolver raiva também. Joga os livros todos no chão, arruma tudo de novo, bota em ordem alfabética, faz uma arrumação na casa, faz uma limpeza, faxina e arrumação é a melhor coisa, né? Para esses momentos. Mas eles ajudam a gente sim, né? Então bota aqui, tudo. Eles tentam vos fazer viver o melhor possível, porém frequentemente tapai os ouvidos aos bons avisos e vos tornais infelizes por vossa culpa. Eu fico até rindo, vocês viram aquela coisa do Chico no programa Pinga Fogo falando do relacionamento dele com o Emmanuel? Que tem uma hora que o Emmanuel vira para ele, o episódio do avião, que todo mundo já assistiu aí, já tem conhecimento. O avião está quase caindo, o Chico está, meu Deus, aí o Emmanuel vira para ele e fala, que isso, cara, dá a prova da tua fé, como? O avião está caindo. Não, mas eu posso morrer, então morre com educação. Aí o Chico vira para ele assim na hora e fala, eu quero saber como é que se morre com educação. Daqui a pouco é você que vai estar aqui, e agora está ao contrário mesmo. Agora é o Emmanuel que está encarnado e o Chico está do outro lado, né? Mas como é que se morre com a educação? Na hora que o nosso instinto de conservação ele está falando alto, não tem como. Vai bater o medo, a adrenalina vai subir mesmo. Mas eles ajudam a gente, vai estabelecer nesse contato, essa amizade, que é gostosa, uma amizade legal. Outra pessoa, eu tive essa semana agora lá no CEOI, no Centro Espírita lá do Jesus Gonçalves. E o Jesus Gonçalves, depois se vocês quiserem pesquisar aí, né, ele escreveu um livro, inclusive através do Chico, psicografado, um livro de poesia.
Magésio Gonçalves tem uma história, não dá tempo de contar aqui a história dele, mas foi um guerreiro que tirou muita vida, militar várias vezes, general várias vezes, e que hoje se tornou um grande trabalhador aqui do movimento espírita. A redenção dele foi aqui no Brasil. Aí, de repente, a minha mãe desencarna num processo complicadíssimo, e eu fiquei num sofrimento muito grande logo após a desencarnação da minha mãe, em 2011, e vem ele falar para mim, fui eu que estava, eu não pedi nada, nem sabia, podia imaginar, eu que estava do lado da tua mãe, eu que tirei tua mãe daquela região, e agora tua mãe está em tratamento. Eu vou fazer o quê? Eu olho para ele hoje e falo, é um grande amigo, um querido amigo que emociona, a gente chora sem lágrimas, mas vai falar dele, emociona. É isso que eu quero convidar vocês. Estudo do pressentimento é isso. Vocês têm esse contato íntimo com os espíritos. Quanto mais íntimo a gente tiver, mais, não é que a gente vai virar santo, não. Mas a gente vai ter aqui a colinha de alguns momentos, né? Às vezes você está pegando um determinado lugar e bate aquela coisa, não vai pela linha vermelha hoje, não. Vai pela linha para a Avenida do Brasil. Eu não quero nem saber o motivo, eu vou. Por quê? Veio do outro lado, não veio de mim. O sentimento que veio junto é bom. Eu não vou. Agora, quando o sentimento não é bom, a gente desconfia, né? Você sente aquela coisa assim meio pesada e de repente, esse pressentimento é complicado. Não deixa de ser uma comunicação, mas é bom. Segue o caminho. Aí vem um comentário de Kardec aqui, para terminar. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência. Você não vai ouvir o espírito protetor falar diretamente para você, não. Vai ser, mente a mente, pensamento, tá? Que fazem soar em nós. Porém, como nem sempre damos a isso a importância necessária, eles dão-nos conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Eu gosto muito do Raul Seixas, né? Raul Seixas tem uma música que ele falava assim, e das mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados para pensar. As mensagens estão chegando para a gente, não, eu estou ocupado aqui, eu estou preocupado com o meu trabalho, não, eles estão conversando com a gente não está dando atenção para eles. Mas eles estão procurando orientar a gente da melhor maneira. Mas orientar como? Gente, a posição do espírito com relação a nós é semelhante àquela posição assim, de alguém que está no alto do morro, eu estou aqui de cima, vamos imaginar que vocês estivessem aqui, aí eu estou com rádio aqui, você está com rádio ali embaixo. Aí eu estou falando, olha, quando você chegar nessa esquina aí, cuidado, aí tem um buraco aí, não vai por aí não. Eles estão procurando orientar a gente. Só que a maioria de nós, ou nem pede ajuda para ele, tem gente que já viu que tem gente aqui na Terra que não faz oração. Acha que oração é coisa de religioso. Né? E tem gente também que já conseguiu estabelecer um pouquinho de contato, ouve e não dá atenção. Aí somos a maioria de nós. A gente ouve e não dá atenção. A responsabilidade é de quem? Eu já sei que eu aqui, o Robson, chegando do plano espiritual, responsabilidade é 100% minha, não vou poder dizer que eu não tive ajuda sim. Estou tentando aproveitar na medida do possível, mas tem coisa que eu ainda sou tão imperfeito ainda, eu só fico me lamentando. Sabe por quê? Estou no momento final para a gente fazer a conclusão aqui. Será que existe concurso público lá do outro lado para ser anjo da guarda? Qual é o requisito para você ser anjo da guarda? Vocês conseguem imaginar? Um dia a gente vai ser anjo da guarda, um dia. Todo mundo vai evoluir, né? O que é o anjo da guarda? O anjo da guarda é um camarada que ele já viveu a prova que você está vivendo. Então, por ele ter vivido a prova que você está vivendo, ele conhece todas as nuances que você nem imagina conhecer. Ele vai entender as tuas quedas o tempo todo. Quando a gente cai, ele vai até pensar e falar, eu caí assim também, eu dei esse trabalho assim. A gente vai dar um trabalho danado, mas ele vai falar assim, eu para vencer eu também passei por isso. Por isso que não é qualquer um que pode ser anjo da guarda de qualquer um. Vai ser anjo da guarda de alguém que ainda está vivendo a prova da embriaguez. Tem que ser alguém que já bebeu um dia e venceu. Hoje não é mais viciado em álcool, fumo, sexólatra, glutão, fofoqueiro. Para por aí. Vai ter que ser alguém que viveu aquilo e que agora descobriu o mal que aquilo faz e vai querer parar. Ele é o nosso anjo da guarda. É o nosso querido amigo, é o nosso melhor amigo, é aquele que vai dar os principais pressentimentos e quanto mais eu estreitar o laço com ele, eu só tenho a ganhar. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade, mas não vou ter se vocês não chegarem em casa agora e questionem, leiam, estudem, até permito discordar, que eu também não sou dono da verdade não. Que Jesus os abençoe hoje e sempre.
Nós agradecemos ao nosso companheiro Robson por tanto material aí para estudo. E agora nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes. Nós pedimos aos nossos companheiros médios que se desloquem. Enquanto isso, nós outros vamos pensando aí no nosso anjo guardião, nos concentrando, sentindo essa aproximação amorosa. Não nos distraiamos com essa movimentação que se faz necessária. Vamos então fazer uma prece para que possamos iniciar o momento dos passes. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, voltamos ao teu coração generoso para te pedir, Mestre, que possamos estar sintonizados contigo, com os nossos anjos guardiães, com os mentores desta casa, para que assim possamos, Senhor, absorver o melhor que esses espíritos amorosos têm a nos oferecer. Que, em nome de Deus, possamos iniciar o momento dos passes. Meus irmãos, então Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezei nenhum destes pequeninos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os, lançai-os ao longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou uma mão, a menos do que, tendo duas mãos ou dois pés, serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai ao longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho, do que ter os dois e serdes lançados no fogo do inferno. O que Jesus quis dizer com isso? Ele está dizendo num sentido alegórico. Ele não quis dizer que a gente deve seguir ao pé da letra e cortar nossa mão, tirar nosso olho, arrancar nosso olho. Mas ele quis dizer que todas as vezes que a gente utilizar mal nosso olho, nossa mão, a gente vai sofrer as consequências do mal que a gente fizer ao outro usando nossos membros. Então, se eu usei meu olho foi mal e eu prejudiquei o outro, observando mal o outro, falando mal do outro, utilizando também a língua mal, na outra vida eu vou retornar para me educar. Então eu posso retornar cego, posso vir sem ver a luz do sol, a luz do dia, faltando a visão. Eu posso retornar também, se eu utilizei mal a minha língua, voltar mudo, sem poder falar, a fim de que eu possa reparar com a lei de Deus o mal que eu fiz ao meu irmão. Porque a lei de Deus é lei de amor, e ela está para nos educar também. Então, não é que Deus castiga, mas Ele nos dá o recurso, Ele nos coloca para aprendermos a seguir a lei de amor e agir de acordo com a lei de amor. Então, o escândalo é todo o mal que a gente causar ao outro e prejudicar o outro. Eu estou causando escândalo. Muitas pessoas acham que escândalo é algo que choca,
é aquelas notícias escandalosas, que a gente chama de escândalo, que faz barulho, mas não é. O escândalo é o mal que a gente faz e prejudica o outro. Então, todo mal é resultado dos nossos vícios também, das nossas paixões. Então, toda vez que a gente utiliza mal o nosso corpo, nossos pensamentos, tudo que Deus nos deu para crescer, a gente está causando escândalo e vamos sofrer as consequências com a dor que vamos passar para aprendermos a seguir a lei de Deus. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, Senhor Jesus. Graças te damos, Mestre querido, por mais uma vez conseguirmos vir até aqui, sorver essas vibrações de amor, de paz, acalmar a nossa mente e o nosso coração. Rogamos, Senhor Jesus, que possamos retornar aos nossos lares em tranquilidade, harmonia, que possamos ser instrumentos, Senhor, da Tua paz, em levando essas doces vibrações para o nosso ambiente doméstico. Pedimos também aos mentores amigos desta casa que nos fortaleça, nós trabalhadores e também nós assistentes, que possamos todos estar sempre lembrando de cada um desses companheiros que tanto nos auxiliam e que nos consideram muito também como parte dessa família, essa família chamada amor. Que seja, pois, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome da equipe espiritual que sustenta o nosso CEAP, mas acima de tudo, Senhor, que seja em nome de Deus, nosso Pai Criador, e seja em nome do amor, que possamos dar por terminado a nossa reunião de estudos e passes dessa tarde. Graças a Deus.